Olá pessoal, tudo bem? Para a gente finalizar essa parte de termo geral, uma observação. Como escrever PG com 3 termos? Olha só, em algumas situações o problema fala de uma PG de 3 termos e dá para a gente o produto desses 3 termos. Quando isso ocorrer, convém você considerar a seguinte PG. X sobre Q, X sobre Q, X e X vezes Q. Mas, professor, qual é a vantagem em considerar uma PG dessa forma? Naqueles problemas em que é dado o produto dos 3 termos. Olha só, o que acontece se você multiplicar esses 3 termos? Esse Q multiplicando com esse dividindo, você vai cortar, e aí você acha um X. Essa aqui é a vantagem, tá? Em alguns problemas, em especial aqueles em que é dado o produto dos 3 termos, convém a gente adotar por PG, X sobre Q, X e X vezes Q. Pela mesma lei de raciocínio, se em um problema de PG com 4 termos for dado o produto desses 4 termos, convém você adotar por PG o seguinte: x sobre q ao cubo, x sobre q ao cubo, x sobre q, xq e xq ao cubo, xq ao cubo. Pronto, convém você adotar por PG essa sequência, x sobre q ao cubo, x sobre q, x vezes q, xq ao cubo. Novamente, quando você multiplicar essas 4 parcelas, os q's vão embora e aí você acha o x, tá? Uma observação aqui é que a PG em questão, ela tem por razão, não é o q sozinho, a razão dessa PG é o q ao quadrado, tá? É o q ao quadrado, tudo bem? Só uma observação. Bom, e analogamente, convém você escrever uma PG com 5 termos, naqueles problemas em que for dado o produto dos 5 termos, da seguinte forma: x sobre q ao quadrado, x sobre q, x, xq e xq ao quadrado. Pronto, uma PG de 5 termos. Observa, o que acontece com o q se você multiplicar essas 5 parcelas? Os q's desaparecem, né? Você vai cortar tudo e aí você determina o x. Vamos fazer um exemplo para clarear as ideias? Vamos lá. O primeiro exemplo, exemplo 1, diz o seguinte: determine 3 números em PG cujo produto seja 1000 e a soma do primeiro com o terceiro seja igual a 52. Então o problema está falando de uma PG de 3 termos e está dando para a gente o produto desses 3 termos. Em vista disso, convém a gente adotar por PG a seguinte sequência, ó: x sobre q, x sobre q, x e x vezes q. Muito bem. O que o problema está falando para a gente? Que o produto desses 3 termos é 1000, ou seja, x sobre q vezes xq, isso tem que ser igual a 1000. O que mais ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo para a gente que a soma do primeiro com o terceiro termos é igual a 52. Então, o x sobre q mais o xq, que é o primeiro e o terceiro, tem que ser igual a 52. Bom, volte para a primeira informação. O que vai acontecer quando eu multiplicar essas 3 parcelas? Esse q, olha, com esse você vai simplificar. Esse q com esse você vai simplificar. O que vai sobrar no primeiro membro? X vezes x vezes x, x ao cubo. Igual a 1000. O 1000 já vou escrever 10 ao cubo. Bom, então x ao cubo igual a 10 ao cubo, você pode cortar esse 3 com esse e concluir que o x é igual a 10. Pronto, aí olha, já determinei o x. Aqui está a vantagem em você escrever 3 números em PG dessa forma. Porque quando você considera o produto, você já acha um dos termos, já acha o x. Tudo bem? Agora, vou determinar que, a fim de determinar que é a razão da PG, eu vou usar a segunda informação, que é essa aqui, né? E onde tiver x, eu vou colocar o 10. Vai ficar assim, 10 sobre q mais 10q igual a 52. Vou tirar o mínimo, que nesse caso aqui equivale a multiplicar tudo por q, né? Q dividido por q dá 1 vezes 10 dá 10, mais q dividido por 1 dá q vezes 10q dá 10q ao quadrado, igual q dividido por 1 dá q vezes 52, 52q. Corta o mínimo, e aí vamos passar tudo para o primeiro membro, porque nós vamos montar, né, formar uma equação do segundo grau. 10q ao quadrado, já colocando em ordem, ó, 10q ao quadrado, o 52q para o primeiro membro menos 52q,
mais 10 igual a zero. Bom, observe que a gente tem uma equação de segundo grau em que todos os termos dá para simplificar, né? Dá para a gente simplificar por 2. Não é obrigado, pessoal, simplificar por 2, mas convém, porque simplificando você trabalha com números menores. E trabalhar com números menores é melhor que trabalhar com números maiores, na verdade? Bom, então simplificando aqui, dividindo tudo por 2, o que a gente vai obter? Olha, 10q ao quadrado dividido por 2, isso vai dar 5q ao quadrado. Menos 52q dividido por 2 vai dar 26q. Mais 10 dividido por 2, 5 igual a zero. Bom, agora equação de segundo grau completa, fórmula de Bhaskara, né? O que diz a fórmula de Bhaskara mesmo? Q igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, isso tudo sobre 2a. Mas professor, a fórmula não é x igual... Aqui é Q porque a incógnita é Q, né? Se a incógnita fosse x, seria x igual. Se a incógnita fosse y igual. E assim por diante. Bora lá então. Vai ficar assim. Q é igual a menos b. Ó. O b é menos 26. Com menos da fórmula, mais 26. Mais ou menos raiz quadrada de quem? Raiz quadrada de quem? De b ao quadrado. Menos 26 ao quadrado é 676. 676. Menos 4 vezes o a, que é 5, vai dar menos 20. Menos 20 vezes 5 vai dar menos 100. Menos 100. Isso tudo sobre 2a. O parâmetro a é 5. E 2 vezes 5, 10. Então, Q vai ser igual a 26 mais ou menos 676 menos 100 vai dar 576, cuja raiz quadrada é 24. Isso tudo sobre 10. Já vou determinar a primeira solução, Q1. Vai ser 26 mais 10, desculpa, 26 mais 24 sobre 10. Isso vai dar 50, né? Dividido por 10, ou seja, 5. É a primeira razão. Q2, a segunda razão, vai ser quem? É 26 menos 24 sobre 10. 26 menos 24 vai dar 2 dividido por 10, que simplificado 1/5. Pronto. As razões são 5 e 1/5. Vamos usar inicialmente a razão 5. A razão 5. Na verdade, a gente vai precisar fazer uma única conta, porque a razão 5 vai te dar uma PG crescente e a razão 1/5 vai te dar uma PG decrescente. É só inverter a ordem, sem problema nenhum. Vou considerar aqui Q igual a 5. Q igual a 5. Se Q igual a 5, qual será a PG, hein? Qual será a PG? Aí você olha para cá, ó. X sobre Q. O X que a gente achou é 10. A razão que a gente está usando é 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2. O próximo termo da PG é o 10 sozinho. E o terceiro termo vai ser quem? Vai ser o 5 vezes 10, né? É o xq, tá vendo aqui? Ó, x vezes q. O x é 10, o q é 5, 5 vezes 10 é 50. Nesse caso, para q igual a 1/5, basta você inverter a ordem, né? Uma PG será crescente, outra vai ser decrescente. 50, 10, 2. Uma observação para a gente finalizar esse exemplo, esse tipo de exercício, pessoal, é bem fácil da gente verificar se ele está certo ou não. O que o problema está dizendo? Que o produto dos três números tem que dar 1000. Então, ó, 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 50 dá 1000. E a soma do primeiro com o último dá 52, ó, 2 mais 50 é 52. Vamos lá? Mais um exemplo? Vamos lá. Próximo exemplo, agora o exemplo 2, para a gente finalizar essa aula. Determine a PG crescente de 4 termos positivos, sabendo que o produto desses termos é 16 e que a soma do segundo com o terceiro termo é 5. Muito bem. Então o problema está falando para a gente de uma PG de 4 termos. Como é que convém escrever uma PG de 4 termos? Assim, ó, x sobre q ao cubo, x sobre q, x vezes q e xq ao cubo. É assim que convém escrever 4 termos em PG, uma PG de 4 termos, em especial naquelas ocasiões em que for dado o produto desses 4 termos. É o que está acontecendo no problema, não é verdade? Ele não está falando para a gente que o produto desses 4 termos é 16? Então vamos lá, equacionando o problema. O produto é 16, ou seja, x sobre q ao cubo, vezes x sobre q, vezes xq, vezes x
Q ao cubo, isso tem que ser igual a 16. O que mais ele está dizendo para a gente? Está dizendo para a gente que a soma do segundo com o terceiro termo é 5. Segundo com o terceiro é 5, ou seja, x sobre q mais xq, isso tem que ser igual a 5. Maravilha, maravilha. Então, olha só, quando a gente considerar o primeiro membro aqui dessa primeira equação, a gente observa que os q's você vai cortar todos, né? Olha, esse q ao cubo com esse q ao cubo você vai simplificar, esse q com esse q você vai simplificar. O que vai sobrar? X vezes x vezes x vezes x, ou seja, x elevado a 4. X elevado a 4 é igual a 16, no segundo membro só 16. Portanto, x é mais ou menos raiz quadrada, raiz quarta, né? X é mais ou menos raiz quarta de 16, ou seja, x é mais ou menos 2. Só que aqui já tem um detalhe, o problema está falando para a gente determinar, né? Está pedindo para a gente determinar 4 números em PG crescente e os termos dessa PG são números positivos. Então o x não pode ser negativo, não é verdade? Aqui você vai considerar apenas o positivo, tá bom? Excelente, então o x aqui ó, é só mais 2. Pronto, já determinei o x, falta eu determinar q. Na intenção de determinar q, basta vir aqui nessa relação, né, e substituir o x por 2. Aí você obtém 2 sobre q mais 2q igual a 5. Mínimo é q. Q dividido por q dá 1 vezes 2 dá 2, mais q dividido por 1 dá q vezes 2q dá 2q ao quadrado, igual q dividido por 1 dá q vezes 5 dá 5q. Bom, agora o mínimo você corta e aí a gente vai montar uma equação de segundo grau, né? 2q elevado ao quadrado, 2q ao quadrado, já colocando em ordem, menos 5q mais 2 igual a 0. Fórmula de Bhaskara que diz que q é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de quem? De b quadrado menos 4ac, isso tudo sobre 2a. Bom, vamos fazer aqui do outro lado. Eu coloquei q aqui porque a incógnita é q. Se fosse x, você iria colocar x e assim por diante, tá? Então, a razão q vai ser igual aqui, ó, menos b. O b é menos 5, com menos na fórmula, mais 5. Mais 5. Mais ou menos raiz quadrada de quem? De b ao quadrado. Menos 5 ao quadrado dá 25. Menos 4ac. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. E menos 8 vezes 2 vai dar menos 16. Isso tudo sobre 2a. O parâmetro a é 2 e 2 vezes 2, 4. Então, Q vai ser 5, mais ou menos quem? 25 menos 16 dá 9. Raiz quadrada de 9, 3. Sobre 4. Então, a primeira solução aqui, Q1, vai ser 5 mais 3 sobre 4. 5 mais 3 dá 8, dividido por 4 vai dar 2. E a segunda solução aqui, o Q2, vai ser quem? 5 menos 3 sobre 4. 5 menos 3 vai dar 2 sobre 4, que simplificado vai dar 1 meio. 1 meio. Então, novamente, como no exemplo anterior, pessoal, a razão 2 e a razão 1 meio significa que uma PG vai ser crescente e outra decrescente, tá? Bom, e para finalizar o problema, falta a gente escrever a PG, né? Então tá, eu vou considerar aqui inicialmente Q igual a 2 e Q igual a meio não vai precisar porque basta inverter a PG, tá bom? Uma vai ser crescente, outra vai ser decrescente. Então tá, estou considerando aqui o Q igual a 2. Q igual a 2, tá bom? Bom, qual é o primeiro termo da PG? É x sobre Q ao cubo. X sobre Q ao cubo. O x é 2, que a gente determinou. Tá aqui, ó, x igual a 2. A razão que nós estamos considerando também é 2. Então, 2 sobre 2 ao cubo. Isso vai dar 2 sobre 8, que simplificado 1 quarto. 1 quarto é o primeiro termo da PG. Próximo termo é x sobre q. X sobre q. O próximo termo da PG, x sobre q. O x é 2, a razão considerada também é 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Termo seguinte é xq, ou seja, 2 vezes 2, porque o x é 2 e a razão considerada é 2. Isso vai dar 4. E o quarto termo é xq ao cubo, né? O quarto termo da PG, xq ao cubo. É 2 vezes 2 ao cubo.
2 ao cubo dá 8, vezes 2, 16. Muito bem. Portanto, a PG em questão, pessoal, é essa aqui, ó. A PG em questão é 1/4. Quem mais? 1, 4 e 16. Novamente, conforme a gente verificou no exercício anterior, no exemplo anterior, é bem fácil da gente verificar se esse exercício está certo, né? Porque o problema está dizendo que o produto tem que dar 16. Observe, quando você multiplicar esses 4 números, vai dar 16. Esse 4 você corta com esse, sobra 16. E além disso, a soma do segundo com o terceiro dá 5. Olha, segundo e terceiro dá 5. Tudo bem? A outra solução seria com Q igual a meio. Com Q igual a meio, a PG vai ficar 16, 4, 1 e 1/4. Tudo bem?